Quinta-feira, 1º de outubro, é mais um mês que começa aqui com a gente trazendo informações a respeito da saúde, do cérebro humano, sempre na presença do Dr. Fernando Gomes. Bom dia, doutor. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos. E vamos falar de coisas interessantes e importantes para toda a população. Vamos lá, hashtag correspondente médico. Você tem alguma dúvida a respeito do AVC? Algum questionamento aí na sua cabeça? Mande, participe, porque tem a ver com o nosso primeiro tema. A gente fala sobre a morte do cartunista argentino Quino. O artista tinha 88 anos e ele é criador da famosérrima personagem Mafalda, personagem que fez sucesso em todo o planeta por se rebelar contra as injustiças e sempre com uma pitada de humor e um humor ácido, sempre muito bom. As histórias consagraram o argentino, aliás, como um dos maiores cartunistas de todos os tempos. A causa da morte do cartunista ainda não foi divulgada, mas no fim de setembro ele sofreu um AVC. Por isso que eu já te perguntei sobre AVC, se você tem alguma dúvida. Doutor, primeiro, o AVC, uma pessoa pode ter o AVC e nem perceber que teve esse acidente vascular? Isso pode acontecer, Elisa. Depende do grau de acometimento do tecido cerebral. Então, se eu tenho o entupimento de um vaso, a ruptura de um vaso, que priva esse tecido de receber sangue durante um tempo maior do que 5 minutos, por exemplo, de uma lesão irreversível pode ser estabelecida. Se essa área acometida do cérebro for grande, e aí eu até faço esse termo para mostrar da distribuição em cunha que existem dos vasos cerebrais, a pessoa vai ter uma complicação muito grave e pode, inclusive, evoluir para óbito. Se o AVC é pequeno, o entupimento de um pequeno vaso no tecido cerebral pode provocar manifestações clínicas discretas que podem até passar despercebidas se não for avaliado por um neurologista e feito um exame neurológico. O tipo mais comum que a gente tem de acidente vascular é o tipo isquêmico. O vaso sanguíneo entope e o sangue deixa de chegar em determinada região. 15% dos casos, aproximadamente, são do tipo hemorrágico. Então, o vaso se rompe devido à presença de um aneurisma cerebral ou então de uma forma espontânea dentro do parênquima cerebral, do tecido propriamente dito, e extravasa, comprimindo o cérebro propriamente dito e deixando de levar sangue para áreas importantes. E qual dos dois tem maior gravidade? Tudo depende. Se o vaso sanguíneo for um vaso sanguíneo grande, o entupimento represente falta de sangue para uma área cerebral muito grande, isso pode ser extremamente preocupante, com morte de uma grande fatia do tecido cerebral, levando ao inchaço cerebral, aumento da pressão intracraniana. O crânio é uma estrutura rígida e inelástica, esse aumento da pressão intracraniana pode induzir ao coma e evoluir então para o óbito. A ruptura de um aneurisma cerebral também pode ser muito grave. A pessoa pode, inclusive, morrer no momento que esse sangramento acontece. Então, tudo depende da região e da magnitude do vaso acometido. E existe uma tendência em tais pessoas pode ocorrer o entupimento em tal região, em homens pode ocorrer mais que em mulheres. Existe um levantamento desse tipo ou não? Pode acontecer com qualquer pessoa? Não, existe, mas existem fatores de risco que são extremamente conhecidos. Então, o tabagismo, a pessoa que tem diabetes, pessoas que, na verdade, têm a obesidade, outras doenças de base do ponto de vista hematológico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a coagular o sangue muito mais do que normal, ela tem chance de entupir o vaso e por isso que até existem medicamentos que tendem a deixar esse sangue com a coagulabilidade dentro da faixa do normal. Existe a chance de alguém já ter tido um AVC em algum momento da vida e nunca nem saber disso? Sim. Por exemplo, um tipo de demência que acaba sendo muito frequente, não tão frequente quanto o Alzheimer, mas quase lá, é a demência chamada cerebrovascular. Então, no decorrer de uma vida, podemos falar assim, pequenos isquemias, seriam pequenos AVCs, vão acontecendo, lenta e progressivamente esse tecido cerebral é machucado, é lesado e, por mais que naquele momento não tenha nenhuma alteração, no decorrer dos anos, a pessoa passa a apresentar alteração da forma de pensar, da forma de se comunicar, da própria manifestação da inteligência. Hashtag correspondente médico. Compartilhe a sua pergunta. O que você quer perguntar para o Dr. Fernando Gomes? Por exemplo, o Afonso Carnelos perguntou pela hashtag correspondente médico. Por que a cada dia pessoas com menos idade estão tendo AVC? 30 anos, por exemplo. Então, existem fatores de risco que são detectáveis, né? O próprio estilo de vida acaba aumentando a chance de que as pessoas tenham essa manifestação. Então, por isso que é tão importante a gente ter um estilo de vida saudável.
que é uma forma de a gente abrandar essa chance de ocorrer. Como eu falei, o tabagismo, o sedentarismo, doenças de base como hipertensão arterial e o próprio diabetes, quando não tratados de forma adequada, acometem a saúde dos vasos sanguíneos que vão levar todo o suprimento necessário para o próprio cérebro. E se isso não está bem cuidado, não está bem estabelecido, aumenta a chance de ocorrer. E é lógico, né, os métodos diagnósticos. Então, a gente tem uma sensação que está aumentando e, de fato, parece que faz sentido isso, mas também a gente diagnostica mais. No passado, a gente não tinha tomografia ou ressonância disponível em todos os lugares e cada vez mais isso é frequente. Precisamos ir para o próximo tema. Antes, uma perguntinha rápida. AVC e derrame é a mesma coisa? Essa pergunta é ótima. Derrame é um termo popular para chamar a mesma doença. AVC significa acidente vascular cerebral, que na verdade deveria se chamar AVE, acidente vascular encefálico, porque o encéfalo, ele compreende, além do cérebro, o tronco cerebral e também o cerebelo. E uma dica prática, viu, Elisa, para quem está em casa, para você detectar uma pessoa que esteja tendo um AVC e o que fazer. Só a gente memorizar. SAMU, S-A-M-U. Você pede para a pessoa sorrir na sua frente e com isso você avalia a simetria facial. O A, você pede para a pessoa levantar e te dar um abraço. Com isso você avalia a posição e movimentação das pernas, dos membros superiores e se existe simetria ou não. O M, você pede para a pessoa cantar uma música. Com isso, você avalia a linguagem de uma forma muito rápida. Ela tem que entender a sua solicitação e executar a tarefa. E o, em caso de urgência, você ligar para o serviço de emergência, 192, e com isso conseguir rapidamente levar a pessoa para um hospital. Excelente, hein? Fica a dica aí, então, para vocês, com esse joguinho em cima da palavra SAMU. Muito bem, agora sim, eu trago o próximo tema para a nossa conversa. O governador João Dória anunciou que a aplicação da Coronavac deve começar no dia 15 de dezembro pelo SUS. Vamos ouvir. São Paulo será um dos primeiros locais do mundo a ter a vacinação para a população. Repito, vamos respeitar todos os procedimentos que indicam a finalização da testagem após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e aí sim, o início da vacinação previsto até aqui para começar no dia 15 de dezembro em São Paulo, com os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, aqueles que atuam em hospitais públicos e privados e em todas as unidades de saúde. Doutor, para muitas pessoas, ouvir esse tipo de notícia já traz um bem-estar, aquela esperança, a possibilidade da gente conseguir visualizar um futuro, pelo menos mais breve, para a gente voltar ao novo normal. É importante esse tipo de sentimento para a gente superar melhor essa fase? Olha só, é super importante e se a gente lembrar do início do ano, quando tudo começou, a grande preocupação é entender a própria doença e depois a descoberta de uma vacina e a sua disponibilidade, que pudesse ser aplicada em toda a população, figurava ali a nossa preocupação no passado. E sempre o pessoal dizendo, né, olha, talvez o ano que vem, talvez até o meio do ano que vem. Essa expectativa está mostrando a nossa frente como realidade, né? A gente entende que não é ela unicamente que vai conseguir bloquear todo esse problema, mas ela é uma peça fundamental. Então, eu acho que assim, a gente precisa olhar para trás, a gente não pode deixar a nossa memória ficar apagada em relação a isso. E ela tende a ficar apagada porque são muitas notícias complicadoras, mas quando a gente olha em todo o curso, a gente está conseguindo ter acesso a um tipo de tratamento, mesmo que preventivo, muito precoce, graças à tecnologia, à troca de informação e o trabalho sério de muitas pessoas e cientistas. Por isso que é importante valorizarmos sempre o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores, das pessoas envolvidas e trazer valor mesmo para esse tipo de trabalho, mais valor e menos questionamento, menos dúvidas. Olha, mais uma pergunta que eu tenho a respeito disso. Aliás, uma informação até então, 7.000 voluntários já participaram da pesquisa. Nós já estamos caminhando para uma imunização, mas a tal da imunização em massa pode já ter ocorrido antes de chegar a tal da aplicação da vacina? Você fala em massa, provavelmente se referindo à imunização em rebanho, né? Aquela que naturalmente pode acontecer. Doutor, me ajudou aqui, troquei as palavras. Eu acho que assim, provavelmente não aconteceu, mas já existem indícios de que em cidades como, por exemplo, São Paulo, talvez isso já tenha ocorrido, ninguém consegue provar de uma forma exatamente contundente, mas a gente percebe que na própria evolução do tempo, a biologia está acontecendo. Então, assim, com a própria manifestação da doença, com a infecção, lembrando que a maior parte das pessoas é assintomática, existe um estímulo de toda essa população para o desenvolvimento do sistema imunológico. E agora, chegando um reforço
potente, valioso, a gente pode dizer que estamos dentro de um curso esperado e favorável. Muito bem, mais um tema aqui para nossa conversa e agora eu já te faço uma pergunta. Você é bom de matemática? Você sempre mandou bem aí nos números, tirava de letra, sentava na frente na escola, conseguia fazer isso bem? Será que a gente nasce com esse dom ou isso é uma questão de prática? Qualquer ser humano pode se sair bem em matemática? É a pergunta que eu vou fazer já para o doutor Fernando Gomes. Mas por que eu estou falando isso? O Brasil teve um resultado histórico na Olimpíada Internacional de Matemática. O time brasileiro conquistou o 10º lugar entre os 105 países participantes, ficando à frente do Japão, da França, do Canadá, também dos participantes da Alemanha. Foram 5 medalhas de prata e 1 medalha de ouro para um estudante brasileiro. Doutor, aí eu já te pergunto, a gente nasce com o dom para a matemática, para os números, para exatas, ou isso é questão de hábito? Elisa, são as duas coisas, não o hábito, treino principalmente, né? É assim, ó, existe uma influência genética na manifestação da inteligência, de qualquer tipo de inteligência no cérebro humano. Então, a pessoa pode já trazer uma certa facilidade em relação a isso. Agora, durante o processo pedagógico, a gente tem um incremento porque nós passamos instrumentos para lidar com os números de uma forma diferente. E mais do que isso, se a pessoa treina, se tem o gosto por aquilo e cada vez mais se coloca numa situação difícil, a performance intelectual vai aumentar. O que a gente sabe é que no cérebro, isso desde os grandes primatas, e aqui eu estou falando de orangotango, estou falando de gorila, de chimpanzé, nós já sabemos que existe uma área chamada sulco intraparietal, na qual estimativa simples de estatística, sabe? Olha, aqui tem mais comida ou menos comida, ali eu tenho mais inimigos ou menos inimigos, coisas que são extremamente importantes para a manutenção da vida. Já existe nessa região. Só que a partir disso, quando a gente olha aqui, manifestado nessa porção do lobo parietal, a partir disso, como o ser humano tem o dom e desenvolveu a habilidade da documentação através da escrita, e a gente tem os números trazendo aquela ideia para um símbolo concreto, o trabalho do lobo frontal, junto com o lobo parietal, oferece a possibilidade de cálculos muito mais avançados e sofisticados. Bom, pudera, né? Com a utilização de computadores, calculadoras e outros recursos tecnológicos, isso fica maior ainda. Agora, para a manifestação de alta performance, como dessas pessoas que participam desse campeonato, e estamos bem aí, né? É motivo para comemorar. E tem de competir sob pressão, inclusive. Exato, tendo que utilizar, além da inteligência lógico-matemática, a inteligência emocional também. A gente fica boquiaberto e, enfim, dá vontade de bater palma, né? É bonito demais. E tem gente que fala assim, eu não gosto de matemática, eu não uso matemática em nada. Que é um tremendo do engano, porque a matemática está em tudo, em todos os momentos. Aqui mesmo, onde nós estamos na televisão, tem matemática para enquadramento da câmera, tem matemática para iluminação, para medir os reflexos, a luz que entra na gente, matemática na roupa que a gente veste, no corte de cabelo. A música é matemática. Tudo, então tudo é matemática. A gente vive essa matemática. A diferença é que tem gente que tem o dom de sentar, pegar um papel e escrever uma folha inteira assim, com um cálculo tremendo de matemática. Doutor, quais são, aqui o senhor já explicou quais são as áreas do cérebro envolvidas na matemática? Principalmente é isso, a região né? do lobo parietal, na região do sulco intraparietal. Aqui atrás. Aqui atrás. E a região do lobo frontal, que faz a correspondência com os números. Então, na verdade, existe toda uma rede de comunicação. A gente mostra a área cerebral mais envolvida, porque a gente sabe que se, por exemplo, a gente tivesse um AVC nessa região, a pessoa poderia ter aí a manifestação de alteração da capacidade de fazer conta. Por exemplo, uma acalculia. Existe isso. Quando você faz o exame neurológico e você tem uma área lesada como essa, você percebe a queda da possibilidade da pessoa fazer conta, por exemplo. E de que maneira estimular essa região aqui do cérebro, fazer com que a pessoa fique boa? De repente, uma criança é treino. Como é que a gente estimula o cérebro para ficar expert em matemática? É mais ou menos assim. Existe um processo que acontece na intimidade microscópica do órgão chamado neuroplasticidade. Quando a gente olha sob o microscópio, se fosse possível, a gente veria o trabalho dos neurônios fazendo comunicações através de um processo chamado sinapse. Para a gente ter uma resposta rápida a um determinado desafio, essa sinapse ela precisa ser turbinada, ela precisa ser incrementada. Então, através do treino, lenta e progressivamente, toda uma malha de comunicações acaba ficando cada vez mais ativa. Então, não adianta simplesmente eu ter, já de fábrica, através da genética, uma facilidade de desempenhar essa tarefa. A partir do momento que eu começo a lançar desafios, lenta e progressivamente,
para que eu tenha o resultado, o que acontece no meu cérebro é o incremento dessas sinapses. Então, por isso que é tão importante o processo pedagógico e o treino, para que a pessoa possa melhorar e cada vez mais fazer contas e conseguir resolver problemas de ordem matemática. É gastar muita borracha ali apagando e refazendo as contas. A gente tem imagens dos campeões da Olimpíada de Matemática, dos nossos brasileiros que tiraram ali uma baita colocação nessa competição. É uma Olimpíada internacional e temos aqui, e eu quero citar nome e sobrenome, porque é um orgulho danado. Bernardo Peruso, Francisco Moreira, Gabriel Ribeiro, Guilherme Zeu, Pablo Andrade Carvalho e Pedro Gomes. Parabéns, vocês são motivo de orgulho para o nosso Brasil. Aí as mães olham isso aqui, a foto, e pensam, que orgulho do meu filhote. Massageia o coração, né, Elisa? Muito bom, né? Por fim, gente, mais perguntas. Enquanto não me falam aqui para encerrar, eu vou aproveitando. José, Tiago e Amanda Cali fizeram perguntas parecidas. Existem alguns sinais mais básicos, assim, para identificar um AVC ou depende de cada pessoa? Então, existe geralmente fraqueza, diminuição de força motora, alteração da sensibilidade, nem sempre dor de cabeça, viu, Elisa? Porque, assim, o cérebro, propriamente dito, ele não tem terminação nervosa, então não existe dor no cérebro propriamente dito. É diferente, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, que dói. Então, o AVC ele pode ser silencioso em termos de uma percepção desagradável de dor. Alteração de visão, zumbido, tontura, inabilidade de falar, são todas alterações que podem aparecer assim que existe o começo da isquemia. Muito bem, perguntas respondidas. Muito obrigada, doutor Fernando Gomes, por mais um dia. E eu encerro aqui, ó, Túlio Luz, dizendo parabéns à CNN pelo quadro Correspondente Médico. E a gente fica feliz de saber que você gostou, porque a gente faz com o maior prazer e fica sempre muito animado com todos os temas aqui. É isso Obrigada, mesmo, Elisa. doutor. A gente fica feliz mesmo, viu? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Elisa. Tenha um bom dia. Bom dia, Rafael Colombo.